Meu pai, quando ainda era jovem, foi contratado por um tradicional colégio católico para ensinar história. Conversando com o diretor, que era padre, foi-lhe dito que ele poderia abordar qualquer tema como entendesse correto, excetuando a Inquisição. Talvez essa política de colocar o Santo Ofício debaixo do tapete tenha gerado uma ideia de que a Inquisição seria uma página totalmente negra na história da Igreja. Os inquisitores seriam sádicos que sentiam prazer em causar o sofrimento a outras pessoas. Essa, entretanto, pessoal, ela é uma visão simplista do fato histórico. Bom, podemos conceituar a Inquisição como um conjunto de instituições criadas para suprimir heresias. Embora na Inquisição realmente tenham ocorrido excessos, ela tinha uma razão de existir. Para compreendê-la, é necessário realizar uma contextualização, procurando estudar as razões para a instituição dos tribunais. Nesse vídeo, vamos procurar explicar o que foi a Inquisição, quando surgiu e terminou e qual a sua finalidade. Vamos também diferenciar a Inquisição medieval da Inquisição moderna e ainda analisar os seus efeitos na América colonial, inclusive no Brasil. Vamos lá. No século XIII, o catolicismo apresentava-se como instituição muito forte na Europa. Tinha apoio do Estado e influenciava intelectualmente as populações. Entretanto, nem todos seguiam seus dogmas. Havia um número crescente de pessoas adeptas a seitas heréticas, baseadas em antigas religiões pagãs. Algumas delas tinham posições radicais que atingiam não apenas a Igreja, mas também o Estado. Era o caso dos cátaros. Para eles, que se chamavam de perfeitos, o mundo havia sido criado por um Deus mau, e o corpo humano era uma prisão para a alma. Condenavam tudo que estivesse ligado à carne. Até mesmo os alimentos eram vistos como pecaminosos. Por isso comiam muito pouco, e o sexo era proibido até mesmo para fins de procriação. Eram diametralmente contra instituições sagradas para a Igreja, como o matrimônio. Também se posicionavam contra a propriedade privada, o que atingia a base do Estado. Muitos católicos, revoltados contra essas seitas, começaram a reagir de forma violenta e desordenada. Houve linchamentos que muitas vezes atingiam pessoas totalmente inocentes. Essa situação não podia continuar. A justiça pelas próprias mãos vinha fazendo vítimas. Ninguna justicia puede hacerse por sus propias manos. A Igreja passou a entender que deveria começar a agir institucionalmente. Em 1148, houve o Sínodo de Verona, que foi orientado pelo Papa Lúcio III e teve como objetivo conter o avanço do catarismo. O Papa Inocêncio III, pouco mais de 40 anos depois, em 1189, tomou medidas no sentido de punir os hereges, que deveriam ser alijados das funções públicas e ter os seus bens confiscados. Esse mesmo Papa determinou que os cruzados combatessem os cátaros e a terrível endura, que levava as pessoas, inclusive crianças, a privarem-se de água e comida até a morte. Há quem defenda que a endura fez mais vítimas do que as fogueiras medievais. Nessa época, os cátaros já geravam ódio também dos senhores feudais. O rei Roberto, o Piedoso, mandou executar na fogueira 12 cônegos adeptos da seita cátara. Um deles era confessor de sua esposa e a tinha aconselhado a abster-se de ter relações sexuais com o marido. Sempre é bom lembrar que a existência de filhos era necessária para manter qualquer dinastia. Foram, entretanto, as milícias de Jesus Cristo, capitaneadas pelo sacerdote Domingos Gusmão, o primeiro esboço do que seria a Inquisição. Essas milícias já usavam a violência, inclusive a tortura. Um dos mais notórios integrantes foi Nicolau Aymerich, que escreveu um manual sobre métodos de investigação para se encontrar um herege. Apenas em 1231 é que o Papa Gregório IX institui o Tribunal da Santa Inquisição. Focava muito
no combate às seitas cátaras que provocavam muita agitação na época. Eles eram contrários a sacramentos importantes como a Eucaristia e o matrimônio, ao pagamento de dízimo e à propriedade privada. Essa fase inicial, que durou até o século XIV, é conhecida como a Inquisição Medieval. Já a Inquisição Moderna ocorreu entre os séculos XV e XIX. Os tribunais eram órgãos estruturados baseados no Código Canônico e no Código Jurídico do Sacro Império Romano. Havia a reunião do Tribunal do Santo Ofício com o Tribunal Civil. O Santo Ofício não tinha a função de castigar, que cabia ao Tribunal Civil. Esses tribunais não eram permanentes, mas surgiam apenas quando havia denúncias de casos de heresia. Existiam princípios que regravam o processo e a aplicação das penas. Ao contrário do que muitos pensam, a Inquisição Medieval não matou milhões de pessoas e nem as torturas eram comuns. Essas, as torturas, só eram aplicadas quando havia um começo de prova, como a confissão. Por outro lado, não havia execuções por parte da Igreja, sendo elas realizadas pela autoridade civil. Dentre os princípios vigentes estava o anonimato de quem denunciava outra pessoa. As penas mais pesadas aplicadas eram prisão temporária, perpétua e morte na fogueira. A Inquisição Moderna começou no século XV e teve por objetivo combater outras religiões, principalmente o judaísmo. Essa perseguição foi tão forte e causou tantas mortes que há historiadores que a comparam ao Holocausto ocorrido durante a Segunda Grande Guerra. Em Portugal, havia uma grande presença de judeus. O rei Manuel I determinou a sua conversão forçada ao cristianismo em 1497. Surgiram então as figuras dos cristãos novos, que eram judeus convertidos. Já o rei Dom João III, crendo que a simples conversão forçada não resolvia a questão judaica, porque muitos cristãos novos permaneciam praticando a sua religião escondidos, autorizou a instalação em Portugal do Tribunal do Santo Ofício. Nas colônias portuguesas foram também autorizados tais tribunais. Na Espanha, já em 1478, havia ressurgido a Inquisição, de maneira que a Península Ibérica foi um campo fértil para processos e punições. O Brasil, colônia portuguesa, foi também alvo da Inquisição. Agentes inquisitoriais, conhecidos como visitadores, eram enviados de Portugal para investigar heresias. Caso confirmadas, os acusados eram enviados para Lisboa a fim de serem julgados. Cerca de 400 brasileiros foram executados na fogueira. As mulheres também sofreram perseguições. A crença na existência de bruxas começou antes do início da Inquisição Moderna e durou até o século XVII. Aquelas que tivessem fama de curar doenças pelo conhecimento de ervas eram consideradas bruxas. O poder que detinham nas pequenas comunidades incomodava o clero da época. Mulheres bonitas também sofriam. Eram vistas como culpadas pelo desejo que causavam aos homens, principalmente quando esses eram casados ou celibatários. Eram tidas igualmente como bruxas. O mesmo destino era dado às mulheres que de alguma forma se contrapunham ao poder do pai ou do marido. Perseguidas também foram as acusadas de ter relações homossexuais. No Brasil, o caso mais famoso de punição por homossexualismo ocorreu na Bahia. Filipa de Souza foi condenada pelo visitador Heitor Furtado de Mendonça. A moça foi acusada de ter relações homossexuais com Paula de Siqueira e Maria Lourenço. O interessante é que a denúncia veio de suas próprias amantes, que por temerem elas mesmas serem denunciadas, se anteciparam e confessaram o fato ao visitador. Isso porque, ao assumirem a suposta conduta errada antes de qualquer denúncia, as pessoas tinham um tratamento mais benevolente. Se fosse no período de graça, ou seja, 30 dias após a instalação do Santo Ofício, a punição seria ainda mais leve. Filipa foi condenada a assistir a uma missa em pé com a vela na mão. Depois foi açoitada em público e, por fim, expulsa da Bahia para um destino ainda hoje incerto para os historiadores. Quanto aos homens, muitos sofreram punições por serem bígamos ou homossexuais. Também não era possível na Inquisição você defender qualquer estudo científico que de alguma forma contrariasse a interpretação das Escrituras. Galileu Galilei
Por ter acolhido no trabalho diálogos sobre os dois grandes sistemas do mundo, a teoria de que a Terra gira em torno do Sol teve de comparecer perante o tribunal da Igreja e negar tudo o que disse. Assim, escapou da morte. Condenado à prisão domiciliar, acabou sendo absolvido posteriormente pelo Papa Urbano VIII. Caso com um final mais triste foi o de Giordano Bruno. Teólogo e filósofo, Giordano mantinha um pensamento crítico quanto a alguns dogmas da Igreja. Por isso, foi acusado de negar vários princípios católicos, como a condenação eterna, a virgindade de Maria e a transubstanciação. Foi condenado e executado na fogueira em 1600. Existia também a censura de livros. Havia uma lista de textos proibidos. Obras de Camões chegaram a ser vetadas. O processo começava com a denúncia. As pessoas eram estimuladas a delatar, ficando o sigilo totalmente resguardado. Quando o inquisitor visitava uma cidade, a população era convocada a comparecer à igreja. E na igreja era apresentada uma lista das condutas consideradas heréticas. Todos eram estimulados a confessar ou a denunciar. Havia um prazo de graça de 30 dias. Se o indivíduo nesse prazo confessasse a sua conduta herética, a sua pena ela seria muito mais leve. Com melhores olhos ainda, era visto aqueles que, além de confessar, denunciavam seus cúmplices. Foi isso exatamente o que aconteceu no caso de Filipa de Souza. Uma vez denunciado, o suspeito passava por um interrogatório. O objetivo principal era a confissão. Entendia-se que, confessando, a pessoa demonstrava arrependimento. Também se esperava que os cúmplices fossem denunciados. A denúncia era vista positivamente. Algumas vezes, torturas eram praticadas durante o interrogatório. Era comum enfiar um pano na boca do sujeito e asfixiá-lo com água. As sentenças, elas eram lidas em cerimônias públicas chamadas de autos da fé. As penas eram proporcionais à gravidade do fato. Iam desde simples penitências até a prisão, o exílio e a condenação à morte. Era também comum a humilhação do denunciado mediante o açoite público e a utilização de roupas especiais cujo uso era obrigatório por determinado período. Apenas em Portugal, cerca de 30 mil pessoas foram condenadas durante a Inquisição moderna. Na Espanha, estima-se que o número tenha sido um pouco maior, 32 mil. O total de executados no mundo ficou em torno de 50 mil. Esse número, apesar de grande, é bem menor do que o de outros eventos históricos como a Revolução Francesa e as Guerras Mundiais. E deve-se também considerar que a Inquisição durou séculos, enquanto tais eventos, alguns anos. A Inquisição teve o seu nascedouro na luta contra seitas hereges que atacavam princípios básicos não apenas da Igreja, mas do convívio social. Apenas na sua fase moderna é que o Santo Ofício foi usado, por alguns, como desculpa para finalidades anticristãs, como alcançar-se vantagens econômicas mediante perseguições a grupos minoritários, tais quais os judeus. É simplista, portanto, a visão de que os inquisitores eram apenas sádicos querendo satisfazer os seus desejos cruéis. A finalidade institucional dos tribunais era conseguir o arrependimento dos hereges e não a sua punição. Para tanto, agiam com a mistura do que entendiam ser clemência e rigor. Não se pode dizer, portanto, que a Inquisição tenha sido de todo ruim. Aliás, é bom lembrar que na história sempre existem dois lados.